Bom dia pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Bom por aqui, tudo bem? Vamos a mais um vídeo no canal, gente, mais uma história e pode preparar a pipoca porque essa história é grande, já vou avisando. Eu li a história dela e eu ficava assim, meu Deus, o que vai acontecer agora com essa menina? Bom, ela contou alguns detalhes importantes, porque muitas vezes eu falo para vocês que muitas das coisas que acontecem na nossa vida vêm de coisinhas lá da nossa infância, né? Então eu gosto muito quando vocês contam as histórias, começa a contar as histórias do que aconteceu lá de trás. E gente, hoje quero contar para vocês que a gente começou um quadro no canal das Alices. Como que é esse quadro? Eu estou falando ao vivo agora com as Alices. Tivemos nossa primeira Alice convidada, que é do vídeo Saí da Favela e Me Dei Mal em Londres. É a Raquel, né, que é uma das nossas Alices. Ela foi lá contar para vocês como tá a vida dela hoje, um ano depois do vídeo lá no canal. Ela apanhava muito do ex-marido dela em Londres, mas ela tinha muito medo de dar queixa dele por ela estar ilegal. E aí, será que ela deu queixa? Será que ela conseguiu sair fora desse homem? O que será que aconteceu na vida da Raquel? Vocês vão lá no vídeo, deixei ao vivo lá para vocês. Vou deixar aqui embaixo, mas se eu não lembrar, procura aí o ao vivo que eu fiz com a Raquel. Vocês devem estar vendo esse vídeo agora na segunda-feira. Eu fiz o vídeo com a Raquel na quinta-feira da semana passada, tá bom? Então, corre lá que vale a pena. E se você, Alice, que teve ou não já a sua história contada no canal e tá afim de dar uma entrevista ao vivo pra gente, fazer um ao vivo com a gente, se você não, né, não tem problema em aparecer, quer mostrar seu rosto, manda um e-mail aqui para daniresponde@hotmail.co.uk, que você pode estar participando comigo também. Vai que você tem uma história para contar pra gente, ou você já passou por alguma situação que você gostaria de dividir com a gente, manda lá no e-mail que a gente marca um ao vivo com você, tá bom? Bom, vamos à história de hoje que é grande. Dani, me chamo Alice, óbvio, né, gente? Todo mundo aqui é Alice no canal. Tenho 23 anos, sou de Santa Catarina. Conheci seu canal através de um vídeo do Mundo Gringo. Na época, acho que algum Instagram postou esse seu vídeo. E eu fiquei muito curiosa e já fui logo me inscrever. E ali já me apaixonei, tanto pelo canal como por você. Ai, que fofa. Bom, muitas vezes você me faz companhia, seja faxinando a casa ou nos momentos de descanso. Bom, Dani, minha história é longa, mas espero que você tenha paciência para ler. Então vamos lá conhecer a história de Alice. Sou filha de pais separados, caçula da minha mãe e filha única do meu pai. Então a mãe dela já tinha filhos, né? Por parte de mãe, tenho uma irmã de 36 anos e um irmão de 31, que apesar de todos os problemas, é com eles que eu me sinto bem quando tudo vai mal. Crescemos num lar onde agressões físicas e verbais sempre existiram. Sou uma mulher gorda desde que me conheço por gente. Dani, as coisas nunca foram fáceis para mim. Aliás, para ninguém da minha família. Minha mãe ficou casada 16 anos com meu pai. E durante esse tempo todo, meu pai espancava minha mãe, ela revidava e ali era uma briga constante. Minha mãe, quando engravidou de mim, já estava há quase 8 anos com meu pai. Meu pai é alcoólatra e, na época, trabalhava como ajudante de motorista. Com isso, ele viajava muito. Minha mãe sempre foi empregada doméstica. Tenho muito orgulho da mulher batalhadora que ela sempre foi. Como meu pai trabalhava de ajudante de motorista, era normal eles viajarem e chegarem tarde em casa. A maioria das vezes meu pai nem vinha em casa. Ele chegava do trabalho e ia direto para o bar. Ficava lá até de madrugada, chegava em casa caindo de bêbado. Chegava em casa e minha mãe, já sem paciência, colocava ele para dentro e ele já começava os insultos contra ela. Chamava ela de, né, PUTA, vagaba, essas palavras aí, né, gente? Falava que minha mãe tinha caso com o patrão e falava vários outros absurdos. Minha mãe ficava muito magoada com tudo que acontecia, mas ela não conseguia se livrar.
Ela aguentou muita coisa para dar uma vida digna para mim e para os meus irmãos, para que nunca nos faltasse nada. Ela sempre disse que na época ela não pensava só nela, mas em nós. Ela disse que para nos ver vestidos e alimentados, ela aguentaria o que fosse. Eu até grifei essa parte aqui porque eu acho que isso é o discurso de muitas mulheres. Mas eu penso assim, gente, se você trabalha, igual ela falou que a mãe dela sempre foi trabalhadora, né? Você acha que você precisa... lógico que isso que eu tô falando não é pra mãe dela, porque essa história já se passou há muitos anos. Mas você hoje aí em casa, que usa essa justificativa, você acha que isso é certo? Gente, você prefere que seus filhos cresçam num ambiente de brigas, gritaria, insultos, abusos? Vocês acham que isso é mais importante? Você ficar com um homem desse? Porque se você é trabalhadora, você não precisa ficar com um homem desse para os seus filhos se alimentarem, andarem vestidos. Você vai trabalhar e você vai conseguir tudo. Isso é mais uma justificativa que muitas mulheres usam para acabar não largando os seus abusadores. Talvez por medo, acomodação, vai saber, né? Então vamos lá. Bom, meu pai com meus irmãos, ele tinha uma relação mais ou menos, nem boa nem ruim. Quando meu pai e minha mãe se conheceram, meus irmãos eram pequenos. Então a figura paterna que eles tinham era o meu pai. Minha irmã não chamava meu pai de pai, pois ela tinha idade já para entender que ele não era o pai dela. Mas o meu irmão, ele ainda não entendia. Então ele chamava o meu pai de pai. Cata essa informação, hein? Meu pai, Dani, quando bebe, ele vira uma pessoa insuportável. Ele não mede palavras para ofender ninguém. E meu irmão conta que ele perdeu a consideração pelo meu pai quando teve um dia que meu pai chegou podre de bêbado, caiu na rua e minha mãe e meu irmão foram ajudar. Nessa época, meu irmão tinha 10 anos, ele já entendia tudo. Eles pegaram meu pai, o levaram para casa e quando chegaram em casa, minha mãe chorando implorou para o meu pai sair dessa vida de bebida. Ele nem a ouviu, apenas deu um tapão na cara dela e xingou ela de tudo quanto é nome. O meu irmão, presenciando tudo aquilo, disse: "Poxa, papai, não faz isso com a mamãe. Ela fala isso porque ela te ama." Aí a nossa amiga conta: "Dani, naquela hora, meu pai parou, olhou para o meu irmão e disse: eu não sou teu pai. Você não tem pai. Você é filho de Chupim." Aí ela, claro que ela sabe que eu não ia saber o que era Chupim, ela já botou: "Dani, Chupim é um pássaro." Meu irmão falou que ali o coração dele se destruiu, porque aquele homem sempre foi a figura paterna dele. A única coisa que meu irmão sabia era chorar. Minha mãe e minha irmã foram consolar meu irmão, e meu pai berrando no fundo que aquilo era uma cena que meu irmão estava fazendo. Dani, minha mãe conta que naquele dia em diante meu pai morreu para ela. Ela jamais o perdoaria por ele ter dito tudo o que ele disse para o meu irmão. Então, precisou, né? É aquela coisa, né? Faça para mim, mas não faça para o meu filho, né? Então, precisou insultar o filho dela para ela tomar uma decisão, que foi ótimo, né? Nem sei, porque vocês vão ver o andar da carruagem também. Então, assim, que loucura, gente. Mas vamos lá. Como eu disse, meu pai passava noites no bar e ele vinha para casa só de madrugada. Então minha mãe me colocava para dormir na cama dela. E eu dormia na cama dela, com ela, até o meu pai chegar. Eu tinha 6 anos nessa época. Lembro como se fosse hoje, teve um dia que minha mãe me colocou para dormir com ela. Eu deitei do lado da cama que a minha mãe dormia. E minha mãe deitou do outro lado. Quando era de madrugada, eu acordo com 2 mãos no meu pescoço. Abri os olhos e vejo minha mãe gritando desesperada, tentando tirar meu pai de cima de mim. Sim, Dani, ele estava me estrangulando, me xingando, achando que eu fosse a minha mãe, porque ela estava dormindo do lado da cama que a mãe dorme. Ele repetia várias vezes para mim que eu iria morrer, pois eu estava com outro na cama. Então, o pai chegou, viu 2 pessoas na cama, achou que era a mulher com outro homem. Não viu que era a filha.
e tentou estrangular a própria filha. Nossa, Dani, aquele dia foi terrível, pois minha mãe chorando e gritando, dizendo que não tinha homem nenhum, que era para ele me largar, que eu era filha dele. Foi uma luta até ele assimilar o que estava acontecendo. Enquanto isso, ele lá enforcando a menina. Só no outro dia que ele viu a loucura que ele fez. Ele olhou para o meu pescoço todo marcado com a mão dele. Isso foi a gota d'água para minha mãe decidir largar ele. Pois bem, ela se separou do meu pai, fomos para a casa da minha avó materna, que sempre defendeu meu pai com unhas e dentes. Ficamos na casa da minha avó por 3 dias, até que meu pai foi lá chorar e implorar para minha mãe voltasse para ele. Dizendo que não iria mais beber, aquela ladainha toda que todo mundo já conhece. A minha mãe, ela não queria voltar, mas a minha avó, para se livrar da gente, fez a cabeça da minha mãe para voltar, alegando que nós não teríamos uma vida digna e com conforto. Voltamos então para casa, eu morrendo de medo que meu pai bebesse e fizesse algo novamente. Levou um tempo para eu poder chegar perto do meu pai de novo, eu morria de medo dele. As coisas se acalmaram, mas logo meu pai voltou a beber e voltou tudo como era antes. As agressões, os insultos. Daí o tempo foi passando, as coisas piorando, nada mudava, só piorava. Eram raros os momentos bons. Quando fiz 8 anos, meus pais se separaram. Bom, até que enfim teríamos uma vida sem agressões e brigas. Nos mudamos para um outro bairro onde a minha mãe havia comprado um terreno e feito uma casa de 4 cômodos. Nessa altura, meu irmão já tinha crescido, ele já sabia das coisas erradas da vida também. Fumava, começou a fumar maconha. Minha irmã já tinha meu sobrinho mais velho, ela já estava grávida do meu sobrinho do meio. Fomos morar naquela casinha de 4 cômodos. Eu, minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu sobrinho, que na época estava quase para nascer. Bom, Dani, ali começamos uma nova vida. E vocês acham que as coisas ali seriam diferentes? Bom, se engana quem achou que sim. Ali fomos felizes, tivemos vida, vários momentos bons, mas foi ali naquele bairro que minha mãe me colocou, ela e todos nós, numa vida terrível. Gente, a mãe dela passou o pão que o diabo amassou com o marido. Mas, pelo visto, não aprendeu nada, né? Nada. Vocês vão ver o que aconteceu agora. Ai, gente. Com quase 1 ano e meio de separada, minha mãe fez amizade com uma senhora que tinha um carrinho de lanche. O carrinho dessa senhora ficava na frente de uma loja de móveis usados. Naquela loja atrás moravam os donos. E minha mãe fez amizade com eles também. Minha mãe me levou ali e acabei fazendo amizade com os filhos dos donos e com todos ali. O tempo foi passando e eu ficando um final de semana com a minha mãe e outro com meu pai. E nos finais de semana, nosso passatempo era ir no carrinho de lanche dessa senhora. Bom, ali, gente, ela conta o seguinte, que uma vez elas foram nesse carrinho, eu e minha mãe, sentei num banquinho que tinha lá e do nada me apareceu um homem com uma cuia de chimarrão e uma garrafa térmica e me falou: "Oi, mocinha, vamos trocar de lugar? Esse banquinho é bom para minha coluna." De cara não gostei dele, mas levantei e sentei em outro banquinho. Nesse mesmo dia, minha mãe começou a conversar com esse homem. Vou dar o nome dele de Emílio. Emílio é um homem paranaense, amigo dos donos das lojas de imóveis. Ele estava passando um tempo ali, pois havia se separado recentemente e não tinha para onde ir. Não demorou muito, minha mãe engatou o namoro com esse homem e eu não preciso nem dizer que eu odiei isso, né? Eu nunca consegui entender o meu ranço por ele. Não sei se era ciúme da minha mãe ou birra de criança. Não demorou muito, ele estava morando dentro da minha casa. E como sempre dizem, né? Na convivência que realmente conhecemos quem as pessoas são. Deixa eu botar esse aqui, porque eu acho que vai ficar melhor para eu ler. Não demorou muito para a máscara de bonzinho dele cair. Sim, Dani, reconheço que ele tem qualidades boas, que com ele tivemos momentos bons, até com ele sendo
um pai pra gente. Tudo ia bem. Minha irmã já tinha ganhado meu sobrinho do meio, já estava morando com meu cunhado em outra cidade. Então ali em casa ficou apenas eu, meu irmão, minha mãe e Emílio. Bom, aí a mãe dela descobriu, gente, que Emílio tinha problema com álcool. Não demorou muito para começar as brigas lá em casa. Com essas brigas vieram as agressões contra minha mãe. Só que agora nós já éramos grandes. Já entendíamos as coisas e defendíamos a minha mãe, óbvio, né? Meu irmão metia porrada no Emílio. Gente, consigo nem, eu fico lendo essas coisas, juro, chega a me dar dor de cabeça pensando como é que você deixa um homem bater no filho seu? Você vê seu filho dando porrada num homem e você ainda vai ficar com esse homem? Tipo, o menino tá te... Não consigo entender, mas vamos lá. As coisas foram assim, até que Emílio decidiu alugar um bar com minha mãe. Nesse bar tinha uma casinha junto. Então acabou que minha mãe foi morar com o Emílio lá. Mas por pedido de Emílio, ela não me levou. Pois com as palavras dele, ele queria ficar um tempo sozinho com a minha mãe para eles poderem se curtir melhor. Não preciso nem dizer que minha mãe me deixou morando com meu irmão e foi morar com o Emílio, né? Quando eu soube que eu não iria junto, eu entrei em desespero. Meu ranço por Emílio só aumentou cada vez mais. Para tentar fazer eu ficar menos mal, minha mãe disse que eu poderia ir lá quando eu quisesse, passar o dia lá, mas que eu teria que vir dormir em casa, pois lá só tinha um quarto. Eu sei que Emílio detestou a ideia de eu ir lá de vez em quando, mas ele acabou aceitando. A mãe... Ai, meu Deus... Acho que eu queria competir com eles para ter a atenção da minha mãe, Dani. Eu era criança, né? Eu não tinha a mentalidade que eu tinha hoje. Bom, ela disse que com 11 anos ela já lavava, fazia comida, cuidava de uma casa, até que a irmã ficou grávida novamente. Então a mãe, sem perguntar a ela, falou assim, ó, você vai morar na casa da sua irmã, que era em outra cidade. Tipo, nem consultou a menina, né? Aí ela disse, Dani, fui eu para casa da minha irmã ajudá-la no parto, né? Eu só soube que eu iria 2 dias antes da viagem. Ninguém me perguntou se eu queria ir, se... Eu fico pensando, será que você não estava na escola, nada? Só te mandaram para lá? Mas ok, vamos lá. Aí ela disse que chegou lá, 3 dias depois a irmã dela se internou para ganhar neném. Gente, olha essa parte. Minha sobrinha, para ganhar minha sobrinha. Eu fiquei sozinha em casa com os meus sobrinhos, pois nessa época meu cunhado, marido da irmã, era usuário de drogas e estava nas ruas há 2 dias e nem tinha voltado para casa. Bom, minha irmã ganhou minha sobrinha sozinha. Sim, minha irmã também sofria agressões do meu cunhado. Gente, o ciclo se repete, vocês estão vendo? A coisa se repete de uma tal forma que não sabe, é difícil. Bom, ela fala que o cunhado ficou sumido aí, uns 2 dias que a irmã ficou no hospital. Durante o pós-parto da minha irmã, passamos muitas necessidades. Comíamos o que a gente ganhava. A igreja dava uma cesta básica para a gente passar um mês. Minha irmã recebia o salário, pois estava de licença maternidade, mas ela tinha que pagar aluguel, pois nessa época ela já não morava mais na casa da sogra. Tinha ainda conta de água e luz. O que sobrava era para fralda. Ela falou que muitas vezes elas compravam um frango para comer o mês inteiro. Foram tempos muito difíceis. Depois de 6 meses, eu retornei para minha cidade e voltei a morar com meu irmão. Minha mãe ainda tinha um bar e foi aí que começou a verdadeira loucura. Se é que podia ficar pior, né? Quando voltei, eu soube que minha mãe estava vendendo drogas. Sim, Dani, minha mãe estava vendendo drogas. Ela me contou e pediu sigilo. Eu não comentei com ninguém, pois eu tinha medo que minha mãe fosse presa. Assim que retornei, minha mãe continuou por mais um mês com o bar. Chegou o dia que ela fechou o bar e voltou para nossa casa. Emílio veio junto. E no dia lá em casa, depois do almoço, chegou um casal que alugava o bar para minha mãe. Fizeram o maior escândalo com ela.
E do nada o cara sacou uma arma e ameaçou a todos nós. Emílio, em desespero, implorou para o cara não fazer nada, que ele daria o restante do dinheiro no outro dia. Então, a mãe tinha alugado esse bar, parece que não tinha pago o aluguel do último mês, o cara foi lá cobrar, essa confusão toda. E a mãe estava vendendo drogas nessa época. Aí ela até fala: Dani, eu não entendo como que eles vendendo drogas, fazendo dinheiro, não podiam pagar R$700 do aluguel do bar. Eu acho que tem muito mais coisa por aí, mas eu nunca soube, ela disse. Ela não acha que o cara foi lá só cobrar aluguel do bar. Pode ter sido dívida de droga também, né? Mas ok. Bom, minha mãe continuou traficando. Ela acolheu um moço muito simpático que fazia tudo para nós em casa. Comida, limpeza, mas tinha um problema, ele era usuário de crack. Minha mãe vendia crack. Com o passar dos dias, minha mãe voltou a trabalhar de empregada doméstica e não tinha mais tempo para vender drogas. Então, o que a mãe dela fez? Colocou ela para vender drogas para a família. Sim, Dani, minha mãe pediu para mim e esse moço que morava com a gente, para a gente começar a contar a droga, separar em buchinhas de R$10 e R$5, e eu fiz. Me sujeitei a isso e a muito mais. A coisas piores, eu passava madrugada vendendo droga para minha mãe. Dava muito dinheiro, numa noite eu vendia até R$700. Dani, eu morro de vergonha de falar isso. Eu nem acredito que eu me submeti a isso um dia. Gente, olha onde chega. Mas enfim, os dias foram passando. Meu irmão arrumou uma namorada que também era usuária de drogas, mas era uma pessoa boa. Minha mãe se mudou mais uma vez com o Emílio para uma outra casa. Novamente fiquei morando com meu irmão. E dessa vez com meu irmão e minha cunhada. Passaram os 3 meses, Emílio foi preso, pois ele foi parado pela polícia e ele não tinha carteira de motorista. Ele tentou subornar os policiais que deixaram ele ir. Minha mãe estava junto no carro, e o carro recheado de drogas. Olha, Dani, não sei se foi Deus, mas a polícia não prendeu o Emílio por causa de drogas, prendeu por causa da carteira de motorista. Então vamos lá. Emílio ficou 10 dias preso e a minha mãe tinha que pagar R$6.000 de fiança para tirar ele. Minha mãe, nesse tempo que ele foi preso, ela só bebia e fumava, não dormia. Ela não comia, ela só chorava. Ela não falava com ninguém. E quando alguém falava com ela, ela vinha com ignorância. Bom, no ápice da loucura, minha mãe simplesmente empenhou a casa onde eu morava com meu irmão para pagar 6 mil e tirar o traste da cadeia. Gente, vocês acreditam nisso? Ai, meu Deus. Brincadeira, né? Dani, no dia que ele tirou esse traste da cadeia, ela ficou saltitante. Ela ria até pro vento. Eu fiz a burrada de falar que por mim ele ficava apodrecendo lá. Nossa, ela me deu uma surra que nunca mais vou esquecer disso. Hoje eu dou risada, mas me magoou muito. Passaram alguns meses, Emílio, como sempre, foi atrás da ex dele. Minha mãe descobriu e ateou fogo no próprio corpo, no intuito de fazer Emílio voltar para casa, o que foi à toa, pois Emílio continuou na casa da ex. E ainda riu dela quando soube que ela estava no hospital com queimaduras. Dani, eu sei que ainda não falei de mim, mas é que eu queria explicar para vocês o que eu passei na infância. Aí, gente, ela falou que um dia ela chegou no hospital, são coisas que marcaram ela. Quando a mãe dela fez isso, de botar fogo, e falou assim: mãe, por que a senhora fez isso? Ele não vale a pena, mãe, a senhora merece mais. Aí sabe o que a mãe dela falou para ela? Sai daqui porque tudo isso a culpa é sua. Culpa sua que ele foi atrás da ex. Porque ele estava cansado de ver você todo dia. Tipo, cansado das suas pirraças.
A própria mãe disse isso pra ela. Dani, aquilo me destruiu por dentro e eu me senti culpada. Bom, demorou um tempo para eu parar de me culpar. Os dias passaram e, graças a Deus, eles pararam de vender drogas. Minha mãe, que saiu da nossa cidade, foi morar na cidade da minha irmã. Eu continuei com meu irmão, que nessa altura já havia se separado. Minha mãe gostou da cidade, já tinha até arrumado um emprego. Bom, Emílio também foi para essa cidade, acabou voltando para a mãe dela e arrumou um trabalho na construção civil. Depois de 2 meses, eu fui morar com eles. Dani, foi muito legal naquela época. Nós saímos em família, nós 3. Sei lá, acabei lá conhecendo meu primeiro namoradinho, que trabalhava com o meu padrasto. Acho que o Lucas deixava as coisas e situações mais leves, pois a minha mãe adorava ele. Bom, Emílio também fazia muito gosto pra gente ficar juntos, mas foi um namorinho passageiro. Quando eu ia completar 12 anos, voltamos para nossa cidade. As coisas continuavam boas, melhores do que nunca. Minha irmã acabou voltando também e passamos a morar todos juntos. Nessa época, eu já estava me vestindo como uma mulher, pois eu tinha sempre estilo molecão, meio Maria Macho, como dizem. E também na cidade comecei a suspeitar sobre minha bissexualidade. Quando eu completei 14 anos, minha mãe se mudou para um outro bairro, próximo da onde morávamos. Eu fiquei morando com meu irmão e agora com a minha irmã. Meu cunhado, será que o cunhado também foi, gente? Mas ok, moravam todos eles lá. Minha relação com minha mãe e com o Emílio estava melhor, nos dávamos bem, tínhamos trocas de afeto, carinhos. O ranço sumiu, mas um certo dia acabei discutindo com meu cunhado. E meu cunhado acabou me agredindo e me machucou. Minha irmã, como previsto, ficou ao lado dele e acabou falando para minha mãe me levar para morar com ela. E assim a minha mãe fez. E no dia 13 de agosto de 2011, a minha vida mudou literalmente. Bom, Dani, nesse dia eu fui morar com a minha mãe, era um sábado, minha mãe é espírita, ela frequenta a Umbanda. E nesse dia ela teria giro dialeto. Quem frequenta a Umbanda sabe. Me chamou para ir, mas eu estava machucada e não fui. Fiquei em casa com meu padrasto. Naquela tarde ele conversou comigo como se ele fosse meu pai. Me deu conselhos, falou coisas de mim. Eu sentia confiança e verdade nele. Ele falou para eu tomar banho, pois durante a discussão com minha irmã e meu cunhado eu acabei correndo na rua e estava toda suja. Ok. Aí ela falou que chorou muito e que nesse dia o padrasto chamou ela para eles comerem uma carne no barzinho que tinha na frente. Eles foram lá, se divertiram, comeram a carne. Ela acabou conhecendo o filho mais velho do dono do bar e ela se encantou pelo menino. Ela disse que deu uns beijinhos lá, eles se conheceram, ficaram amigos, deram uns beijinhos, aquela coisa de paquerinha, né? Só que depois de uma semana ela não viu mais o rapaz, que ela vai chamar de Rafael. E ela falou que também nunca foi de correr atrás em nada, sabe? Aí um dia a minha mãe foi na casa dele, pois ela era amiga da mãe de Rafael, e acabou descobrindo pela mãe de Rafael que Rafael era gay. E eu fui a segunda mulher com quem Rafael havia ficado na vida. Dani, quando a minha mãe me contou isso, eu quase caí para trás. Como assim? Eu me apaixonei por um gay? Ela pensou, né? Foi um choque para mim, até porque ela era novinha. Até que passaram uns dias, fui junto com a minha mãe na casa da mãe dele, o vi lá e perguntei se era verdade que ele era gay. E quis saber o porquê, então ele tinha ficado comigo. Ele tranquilamente disse que sim, que ele era gay, mas tinha se sentido atraído por mim. Por isso quis tanto ficar comigo. Eu confesso que meu coração doeu ao saber que ele era gay, pois eu achava que eu poderia ter algo com ele. Bom, eu era uma iludida. Os tempos passaram e aquela paixão toda que eu sentia por ele se transformou numa amizade muito legal. Viramos melhores amigos. Guardamos segredos um do outro.
Íamos para todos os lugares juntos. Até para comprar pão íamos juntos. Dani, não demorou muito e eu comecei a fazer amizade com umas meninas que moravam ali perto de nós. Começamos a sair todos juntos, eu, Rafael, as meninas. E foi aí que comecei a sair à noite. Ir em festinha, na casa de amigos. E não demorou muito para todos amigos de Rafael virarem meus amigos também. Mas aí eu comecei a fumar e a beber. Fumar foi por modinha, ela falou. E era visto que lá em casa as coisas começariam a piorar novamente e assim foi. Emílio, que havia mudado completamente comigo, havia mudado novamente agora, pois para 3 vezes pior. A implicância dele comigo era algo inexplicável. Tudo que eu fazia era motivo para ele me xingar e brigar. Eu via, Dani, que a minha mãe ficava num fogo cruzado, pois ela sempre deixava eu sair e nunca me proibia. E eu sempre contava tudo para ela, menos que eu fumava. Sempre fiz todo o serviço de casa, ela nunca precisou pedir nada, eu fazia tudo. A única coisa que ela fazia era lavar roupa e fazer a comida. O resto eu que arrumava tudo. Dani, como agora eu já estava saindo e conhecendo pessoas novas, não demorou muito para eu arrumar uma paquerinha. Vou chamá-lo de Diego. Diego foi meu amor platônico, mais louco de toda a minha vida. Diego nunca quis nada sério comigo. Ele não escondia isso de ninguém, só escondia de mim. Ele tinha vergonha de me assumir pelo fato de eu ser gordinha. Nessa época eu estava emagrecendo rápido, pois eu mal dormia à noite. Eu vivia na rua bebendo e fumando, então meu metabolismo virou de ponta cabeça. Os amigos de Diego viviam sempre atrás de mim e eu fiquei com todos. Mas quem eu realmente queria, que era Diego, nunca rolou. Não rolou, né? Não sei se nunca. Não rolou até então. Até que teve uma festa no bar dos pais de Rafael. Eu fui no final dessa festa, acabei ficando com Diego. E acabei indo com o Rafael, Diego e mais um paquera de Rafael para a casa de Diego. Bom, então o Rafael, que era gay, foi lá com paquerinha, ela foi com o Diego para a casa de Diego. E vocês imaginam o que aconteceu. Ali eu perdi minha virgindade naquela noite. Hoje eu me arrependo muito de ter perdido a minha virgindade com ele. Acho que eu deveria ter esperado mais. Mas fazer o quê, né? Adolescente é assim. Dani, foi horrível. Senti dor, sangrou, foi muito rápido. Aliás, todas as outras vezes foram rápidas, não duravam nem 10 minutos. Depois que transamos, ficamos deitados um do lado do outro. Rafael bate na porta e já estava na hora de irmos. Era quase 5 da manhã. Me vesti, Diego nos levou para casa. Aliás, na esquina, pois se os vizinhos vissem, iam fazer fofoca. No mesmo dia à tarde, estávamos todos no bar dos pais de Rafael e chegou Diego. Lá no bar tinha um monte de gente e a ex de Diego também estavam lá. E adivinhe? Sim, ele ficou com a ex ali na minha frente. E para piorar, ficaram de casalzinho, dedicando músicas românticas da jukebox, aquelas caixas de música, né, um pro outro. Gente, ela tinha acabado de perder a virgindade com o menino. O amor platônico dela. Vocês imaginam, né? Nossa, meu coração ficou em 1000 pedaços. Eu não conseguia acreditar que ele estava fazendo aquilo comigo. Sim, eu sei que eu queria que ele tivesse uma consideração por mim, mas nem isso ele teve. Fiquei muito mal. Eu estava me segurando para não chorar. Não queria que ele percebesse que eu estava mal, mas era inevitável não perceber, pois ele sempre me dava umas olhadas e ficava piscando para mim com ela na frente. Ai, meu Deus. Bom, a partir dali, eu continuei saindo com o Rafael, com as minhas amigas. Dani, sempre, mesmo sendo gordinha, eu sempre me vesti, me arrumei muito bem, com roupas que me valorizavam. No sábado, o Rafael me chamou pra gente ir conhecer uma lanchonete que tinha músicas ao vivo. Eu fui. Chegando lá, o local era muito legal. Revi vários conhecidos meus do bairro onde morávamos, eu e minha irmã e meu irmão. Fiz amizades através de um conhecido meu. Conheci um menino que mexeu comigo, Natan. Natan de cara fez amizade comigo.
Dani, poucos minutos de conversa, percebi o quantas coisas a gente tinha em comum. Nosso senso de humor era igual, nossos gostos, tudo. Conversávamos muito. Nessa época, eu quero lembrar vocês que eu tinha só 14 anos, tá? Encontrei minhas amigas, ficamos juntas fazendo bagunça, rindo, conversando. De repente, chegou um conhecido meu e fala que Natan se encantou comigo e que queria muito ficar comigo. Eu gelei. Meu coração parou por uns minutos, mas me fiz de difícil. Só fiz mesmo, porque no fundo eu também queria ficar com ele. Acabei ficando com ele e ali não nos desgrudamos mais. Nos víamos nos finais de semana na lanchonete e assim que eu via Natan, corria para abraçá-lo e beijá-lo. Ela falou assim, eu estou escrevendo isso com meu coração apertado de saudade, de uma saudade boa. Assim fomos indo. Quando nos víamos, ficávamos. Diego soube de Natan e veio querer tirar satisfação comigo. Isso me deixou furiosa. Coloquei Diego no devido lugar dele. Falei que eu não tinha que dar nenhuma satisfação para ele. Claro que não, né? Diego tinha namorado. Os dias foram passando e as coisas em casa continuavam ruins. As coisas com o Diego mais frias do que a neve. Rafael sempre meu fiel escondeiro. Eu continuava saindo, ficava com outros meninos e com Natan. Dani, eu era muito levada. Eu sofria por um beijando o outro. Mas não pense que eu transava com todos esses meninos não, tá? A única pessoa com quem eu transava era com o Diego. Um certo dia vim visitar meu pai, que já fazia alguns meses que não o via. Fiquei na casa da minha avó. Lembro que naquela época minha escola estava de greve, eu estava no 9º ano, até que retornei para casa, era uma sexta-feira. Lembro como hoje, estava chovendo, frio, cheguei em casa, Rafael já veio me dar um oi e me chamou para ir para casa dele depois, e assim fui. Estávamos conversando quando chegou Nicolas, meu marido, hoje. Nicolas chegou muito educado, cumprimentou a todos e sentou na mesma mesa que nós. Nicolas, um sedutor. Ele sabe seduzir até hoje. Ele é assim, tem carinha de bom moço, qualquer pessoa se encanta por ele. Papo vai, papo vem. Os pais de Rafael foram se deitar e ficávamos na mesa, eu, Rafael e Nicolas. Já tínhamos feito amizades e estávamos como se fossem nossos melhores amigos ali. Quando notei eram 4 da manhã, me despedi e fui embora. Senão o sermão da minha mãe era certo. 4 da manhã, amiga, lá em casa nem existia esse horário, né? Sermão mais que certo, né? Ok. Quando deitei na cama, ouvi Rafael sussurrar meu nome. Nem dei bola. Como havia bebido, achei que fosse coisa da minha cabeça. No outro dia, Rafael me contou que realmente tinha me chamado, pois ele falou pro Nicolas se ele queria ficar comigo, pois viu que a gente tinha se dado bem. Nicolas falou que se eu quisesse, ele gostaria sim. Mas Rafael me contou que eu disse que jamais ficaria com Nicolas, pois gostei dele como amigo e assim foi. Os dias se passaram, nossa amizade foi crescendo. Eu e Nicolas ficávamos cada vez mais amigos. Ele fazia churrasco em casa, me chamava, era muito bom. Eu não via malícia na nossa amizade. Sei que vocês devem estar querendo saber cadê Diego e Natan nessa história. Pois bem, Diego na época se envolveu com uma mulher casada e deu mó bafafá. O marido traído quis matar ele. E Diego, com medo, me propôs um namoro fake para o marido da mulher não fazer nada contra ele. Eu, lógico que neguei. Estava me desapegando de Diego e nem queria. Natan, continuamos ficando quando nos víamos, mas começou a ser menos frequente nossos encontros. Bom, eu e Rafael, nessa época a gente já frequentava mais os churrascos na casa do Diego. Esqueci de contar uma coisa importante. Sabe o Diego? Ele era melhor amigo de Natan nessa época. Dani, eu fui muito louca. Bom, chegou a véspera de Natal, eu e Rafael fomos na casa da minha irmã, pois minha mãe havia insistido muito. Eu ainda não falava com a minha irmã por causa da surra lá do cunhado, lembra? Ficamos lá uns 20 minutos, fomos para a lanchonete. E eles acabaram encontrando o Natan nesta lanchonete. Acho que passou, né?
ela acabou dando um beijo em Nicolas nesse meio tempo, até que em janeiro, 1º de janeiro de 2012, ela estava escrevendo as metas do ano que estava se iniciando. Ela disse que até hoje faz isso. Ela falou que escreveu metas e um resumo de como tinha sido o ano. E foi o ano que e foi quando fiz o resumo que me dei conta que não amava mais Diego. Pensei nele e não senti nada. Então eu estava livre daquele sentimento. Era uma sensação muito boa. Os dias passaram e eu e Nicolas não nos falamos mais, nem nos vimos. Até dia 26 de janeiro, quando nos reencontramos novamente. Gente, até vou dar uma resumida aqui, que a parte ficou muito grande. Até que ela viu que ela estava livre daquele sentimento por Diego. Um pouco tempo depois, ela encontrou o Nicolas novamente. Eles acabaram ficando, mas eles não tinham nada sério. Só que Nicolas e Diego eram melhores amigos. E nesse meio tempo, ela teve uma recaída. Ela ficou novamente com o Diego. Mas ela contou tudo para o Nicolas falou que tudo bem, já que eles não tinham nada sério. Até que ela e Nicolas foram para um motel. Só que nesse motel, gente, eles acabaram dormindo e eles acordaram 7 horas da manhã. Então, quando ela chegou em casa, foi uma briga daquelas entre ela, a mãe e o padrasto, vocês imaginam, né? Também, né, amiga? Você era muito novinha para dormir fora de casa sem avisar seus pais, né? Eu acho que se eu fosse sua mãe também ficaria louca. Mas ok, ela e o Nicolas continuaram juntos mesmo depois dessa briga. A mãe dela se separou definitivamente do Emílio depois disso. E ela disse que foi quando as coisas com a mãe dela, entre ela e a mãe, melhoraram bastante. Bom, aí vamos lá. Com 6 meses de namoro, ela e o Nicolas, que eles resolveram começar a namorar, eles foram viver na casa da mãe do Nicolas. E ela falou que começou os problemas dela aí, né? Ela tinha feito já amizade com os cunhados dela, que eram os irmãos de Nicolas. Então morava lá Nicolas, os irmãos, a mãe e ela. Ela falou o seguinte, Dani, quando eu fui morar lá, eu descobri que Nicolas que pagava todas as contas supérfluas da mãe dele. E ele acabava não falando pro pai que ele fazia isso, pro pai não brigar com a mãe. Então ela gastava coisa de 600, 700 reais em produtos da Avon e o Nicolas acabava pagando. Aí quando ela entrou na vida do Nicolas, ela começou a abrir os olhos do Nicolas, falar, poxa, mas guarda o dinheiro para você, você fica todo mês pagando 700 reais de produtos da Avon para sua mãe. E começou uma briga entre ela e a sogra, óbvio, né? Só, gente, que ela tinha nessa época 15 anos e o Nicolas 28. Ela falou que no começo ele demonstrou um ciúme louco por ela, que ela achava fofo. Mas com o tempo isso piorou. Eu quis procurar o emprego e ele colocou na minha cabeça que eu não precisava trabalhar, pois ele queria me sustentar. Pior merda que eu fiz na vida foi escutar ele. Me acomodei. Dani, com 1 ano de relacionamento, eu já estava com 110 quilos. Eu não fumava mais, mas eu bebia. Só quando... eu bebia quando eles saíam, tá? Mas ele começou a controlar isso também. O tempo passou, o ciúme dele aumentou. Ele tem até hoje muitos ciúmes de mim, até com os irmãos dele. Até que chegou a festa de 15 anos de uma amiga minha e eu estava responsável por ler 2 homenagens. Eu havia comprado os presentes e tudo para ela. Ele chegou do trabalho e não quis ir na festa. Ele disse que nós não iríamos. E eu estava ela estava super preparada para ir para essa festa, né? Falou que se eu quisesse eu podia ir sozinha. Mas que eu teria que me virar, pois ele não me daria R$1 para eu ir. Chorei, insisti com ele, até que do nada ele me deu um soco na cabeça e disse que não iria e que era para eu calar minha boca. Dani, ali meu mundo caiu. Virei pro lado da cama, chorei tanto que eu acabei dormindo. Quando acordei, ele estava desesperado me pedindo perdão, dizendo que isso não iria se repetir. Eu perdoei e continuei com ele. Com o passar do tempo, ele foi mudando.
até que peguei conversas dele de cunho sexual com outra mulher, com a ex dele. Meu mundo novamente caiu, mas dessa vez eu falei que eu ia embora. Ele fez um teatro novamente e eu, mais uma vez, o perdoei. Ele foi ficando frio, só me elogiava quando eu fazia algo errado. Ele ainda era um pouco carinhoso. Até que fomos morar sozinho. As coisas apertaram, mas assim mesmo ele não deixava eu trabalhar. E eu ficava acomodada, só engordando. Sexo era só do jeito que ele queria. Gente, então o que ela quis dizer foi o seguinte: vocês já viram que os maridos abusivos, a primeira coisa que faz é você não trabalhar? Por quê? Porque assim ele pode te controlar. Você não vai ter dinheiro, você vai estar dependendo completamente dele. Bom, um dia eles estavam na casa da mãe de Nicolas, brigaram e ele me bateu na frente de todo mundo. Me derrubou no chão, me deu um monte de soco. Nesse dia, taquei um tijolo nele que cortou o rosto dele. Chamei a polícia. Quando estava na ligação com a polícia, a minha cunhada tirou o celular de mim e meu sogro começou a berrar para eu não fazer aquilo. Fiquei na casa da minha cunhada e acabei dormindo lá. No outro dia, chamei alguém para ir me buscar. E mais uma vez ele veio com aquele papinho que não ia fazer isso de novo e eu acabei perdoando. Realmente ele mudou nessa época, ficou uns 2 anos mudado. Até que um dia discutimos porque ele saiu e não me avisou. E eu fiquei preocupada e ele me bateu novamente. Dessa vez, acertei ele com uma faca. Cortei a palma da mão dele. Ele levou 4 pontos. Eu acabei perdoando. Vocês viram que a história dela é igualzinha da mãe dela? Que o pai batia na mãe, a mãe batia no pai e os dois saíram na porrada. A história se repetiu, vocês notaram aqui. Nós não brigávamos tanto quanto antes, mas ele não confia em mim, Dani. E olha que sou eu que tenho motivos para não confiar nele. Quando saímos juntos, eu faço algo que ele não gosta, ele não me fala. Ele fecha a cara para mim e eu que lute para adivinhar o que aconteceu. Sempre que peço dinheiro para ele fazer algo para mim, ele diz que não tem necessidade. Ele diz que eu jogo dinheiro fora, que eu quero fazer sobrancelha, escova progressiva. Ele sempre joga na minha cara que ele me sustenta e que eu tenho que fazer tudo quietinha, porque senão ele vai fazer algo comigo. Ele fala que mata para me sustentar. E eu fico só deitada no sofá, comendo e dormindo. Nesse meio tempo, tive ataques de pânico. Para ele, isso é bobeira. O drama é meu. Sinto falta, Dani, do Nicolas que eu conheci antigamente. Quando bebe, ele fica falando que se eu não transar com ele, ele vai transar com outras mulheres. E quando transamos, ele me machuca, pois a bebida retarda a ejaculação e eu fico rezando para aquilo acabar logo. Eu tô me descobrindo na Ubanda e ele não me apoia. Fala que eu sei o que faço, que para ele tanto faz. Isso me deixa chateada, porque eu sou bem parceira e apoio tudo que ele gosta. Bom, faz 3 anos que não nos agredimos fisicamente. A única agressão é verbal. Mas a maioria das vezes nós brigamos. Não dá 10 minutos e estamos de boa. Nunca nos separamos. Já ficamos dias sem nos falar. Sabe, Dani, eu não sei se ainda o amo, pois as atitudes dele me magoam demais. Eu nunca falei para os outros sobre as agressões. Depois da agressão que a família dele viu, ele é uma boa pessoa. Quando estamos de boa um com o outro, ele me faz rir o dia todo. Mas quando ele se irrita, ele vira outra pessoa. Hoje eu estou com quase 140 quilos. Já fiz 1001 dietas e nada. Descobri que eu tenho compulsão alimentar, o que dificulta meu emagrecimento. Não tenho forças para sair desse relacionamento. Quando decido terminar, ele parece que sente e fica todo carinhoso. Não sei se ele me ama ou se é um sentimento de posse, pois eu sinto o quanto ele se sente incomodado comigo. Eu faço tudo para chamar a atenção dele, mas nada resolve. Não recebo um elogio. Quando peço carinho, ele vem passar a mão nas minhas partes íntimas, achando que é isso que eu quero e não é. Não sinto vontade nenhuma de ter relação com ele. Aliás, relação aqui em casa é 3 vezes no mês e olhe lá.
Ele só me procura para fazer sexo oral nele. Eu odeio isso. Bom, aí ela fala que a vida sexual dele está horrível, né? Aí, gente, nesse meio tempo, ela ficou com umas mulheres e ela acabou gostando. Ela falou assim: só de lembrar das mulheres que eu fiquei, já fico excitada. Mas quando ele encosta em mim, eu não gosto, tá? Ela falou assim que eles nem parecem mais um casal. Aí ela fala: Dani, obrigada por ler minha história, estou muito ansiosa para você contá-la. Desculpa pelo tamanho, sou muito detalhista, né? Ela disse que os nomes são todos fictícios. Então, beijo. Beijo, Alice. Ela falou assim que ela queria ser chamada de Paola Bracho, igual a novela Usurpadora. Alice, um beijo pra você, querida. Olha só, eu acho assim... Cara, a Sabrina já falou sobre isso aqui, a psicóloga, minha prima. Isso aí que você passa com o Nicolas é a mesma coisa que a sua mãe passava e que você tanto odiava ver, né? Então não transfira, não aceite, porque talvez seja muito normal para você o que tá acontecendo entre vocês e não é, né? Porque quando a gente via esse exemplo dentro de casa, a gente acha, minha mãe, né? Aconteceu a mesma coisa com ela, então comigo tá acontecendo a mesma coisa, né? E não é. Você viu o quanto você abominava a relação da sua mãe com o Emílio, com o seu pai, e hoje o Nicolas faz a mesma coisa com você. Você falou que tem algum tempo que ele não te agride fisicamente, mas ele te agride com palavras, o que também é muito ruim, porque o abuso psicológico, ele é tão forte quanto o físico. Não esqueça disso. Você vê aí que hoje você tá com 140 quilos, você tá com uma compulsão alimentar, você precisa urgente de ajuda psicológica, você tá tendo ataques de pânico. Então, assim, talvez você não esteja vendo, mas quem ouviu sua história, você está, sim, passando por um abuso psicológico muito forte. E a gente sempre desconta em alguma coisa. Ou é na comida, ou é na bebida, ou é na droga, ou no cigarro. Então, você é nova, você parou de... Você tem 23 anos, cara, 23 anos. Você tem um ano a mais que a minha filha só. Você parou de estudar. Eu falei já vários vídeos, a pior besteira que vocês podem fazer, gente, é parar de estudar. Meu pai falava, a única coisa que não vão tirar de você um dia é o seu conhecimento. Dinheiro acaba, tudo acaba, mas seu conhecimento não acaba. Então, minha amiga, faz um supletivo, volta a estudar, sabe? Cuide de você. Se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Claro que você fica aí sentada no sofá comendo o dia inteiro. Você tem um homem que mal olha pra você, né? Que não... Você falou assim, quando você pensa nas mulheres, você fica até excitada, você pensa no seu marido. Claro, seu marido, ele não te dá um gesto de carinho, ele não, sabe? Eu acho que você tá com ele hoje por... Como é que eu vou falar a palavra? Por comodidade. Você não tá com esse cara porque você gosta dele. Você se acomodou, você tem 23 anos, você parou de estudar, então você também é perdida, né? Talvez por você estar acima do peso, você, não sei, mas deve passar na sua cabeça, ninguém vai querer nada comigo, então eu vou ficar por aqui mesmo. Amiga, sai dessa vida urgente, se cuida de você. Se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. As pessoas, elas não mudam por outras pessoas, elas mudam por elas mesmas. Então, muito cuidado, sabe, do que você pode vir a descobrir do Nicolas, do que pode vir a acontecer. E independente de Nicolas ou não, eu acho que você tem que se cuidar. Até, não é falar, você tá gorda, não é isso. Até pra sua saúde, entendeu? Cuida aí dessa obesidade, cuida do físico e do mental. Então não adianta você fazer 400 mil dietas se aqui dentro você tá cheio de problema. Você vai lá, vai descontar na comida, entendeu? Então cuidado.
pensa direitinho. Meninas, deixa aí seu comentário pra ela. Eu acho que você tá num casamento abusivo, sim. Não é porque ele não tá te batendo que deixa de ser abusivo, desculpa. Porque pelo que você contou, as coisas que ele fala pra você, a maneira que ele age com você, tudo isso é de um relacionamento abusivo. Então, óbvio que você não vai sentir prazer com ele. Como é que você vai sentir prazer com um homem que, né, te trata da maneira que ele tá te tratando? Amiga, move on, vão dar a volta por cima, vão abrir o olho para você não cair na mesma história que a sua mãe. Você já teve esse exemplo dentro de casa. Muito cuidado, tá bom? Beijo no coração e até o próximo.